Cabinda wo! Isso é oferta que vamos fazer a nosso Deus. A nossos Deus são 3. Mas nós consideramos que são só uma pessoa. Não é isso? É isso também que os inimigos do Papá Simão Kimbangu não estão a conseguir fazer. É uma grande prova. Entramos numa grande prova. Gostei muito da pregação de Papa Rafael. Gostei muito. Então, o mesmo 30 anos agora do Papa Mfumalongo. É isso que eu escolhi o caminho. Que isso se passa aqui. Porque para me aproveitar, meter um bocado de ordem, embelecer esse sítio bonito. É bonito esse sítio, gosto muito. Mas ainda a imagem do Papá Simão Kimbangu não está imprimida. É por isso eu disse, dia 8 de julho, esse lugar deve ser totalmente mudado. Isso é a minha decisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Kimbangu Soye. Kimbangu Soye. Kimbangu Soye. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus pais, minhas mães, filhos do Papá Simão Kimbangu, da província de Cabinda, boa tarde. Kimbangu Soye. Não são felizes de nos ver? Então, Kimbangu Soye. Kimbangu Soye. Nós somos muito, muito felizes de vos ver, porque a última vez que eu estava aqui era no mês de agosto do ano passado. Já passou 7 meses daquilo que nunca mais vemos. Mas a visita do papá dessa vez é uma visita de trabalho.
Última vez, papai estava na Ponta Negra, parou aqui para cumprimentar seus filhos. Hoje, papai veio para trabalhar. Cabinda, oiê! Papai Gomes exprimiu tão bem a presença do papai nessa província. É verdade, eu sou aqui em Angola no mando dos meus pais. E felizmente eles me deixaram aqui. Saiu, fiquei 11 anos fora para mostrar que Deus nunca mente. Eu regressei em 2014, no mesmo mês de novembro que eu saí em 2013. Meus pais, minhas mães, filhos do papai Simão Kimão de Cabinda, eu penso que ultimamente, no mesmo lugar aqui, papai falou muito. E na mensagem do papai deu também promessa que papai ia voltar aqui. Eu penso que eu conheço muito essa província. Porque a província do Cabinda constitui a porta de entrada do papá para vir trabalhar em Angola. Quero dizer, pensa que tem Luanda hoje e saiu daqui. E não é normal que a província do Cabinda, duvido dessa confusão que está na igreja nesse momento. Eu penso que a província de Cabinda foi os filhos do Cabinda foram o primeiro a ser preparado para essa confusão que seguir. Para evitar isso, o Papa fez muito trabalho aqui para evitar que a província de Cabinda seja afetada. Papa Rafael não pregou maravilhosamente bem sobre isso, mas Deus tem plano dele, diabo Satanás também. Deus trabalha através dos homens, diabo Satanás também. Enganou muitos filhos do Cabinda para cair na armadilha do diabo Satanás. A igreja se encontra dividida. Mas sempre daquilo que caiu essa crise em 2002, eu disse uma coisa. Eu não me reconheço numa igreja que está a pregar ou que está a promover o ódio, a divisão. É sobretudo que toca nas pessoas espirituais.
que toca a tudo que nós temos de sagrados nessa igreja. Eu não me reconheço nessa igreja, nunca fiz parte dessa igreja e nunca farei parte dessa igreja. Eu sou quimbanguista daquilo que eu nasceu. Vou morrer quimbanguista, nunca fui numa outra igreja. Portanto, como meus pais, eu estudei numa escola católica, na mesma escola aonde estudei o Papão Culunto e Papão Fumalongo, na Boma. Boma não é longe daqui. Na colônia escolar de Boma. É uma escola católica. Nessa altura fomos obrigados, que seja meus pais como eu, a frequentar essa igreja. Fizemos tudo lá, mas nunca me senti católico. Nunca pertenci nessa igreja. Eu sou quimbanguista. Daquilo que eu nasceu. Essa igreja, que é uma igreja da promessa. É por isso que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se entenderam lá. Que vamos olhar no homem preto, na raça negra, particularmente, mas geralmente aqui do vídeo do sol, papai me passa, pode fazer entrar os filhos. Olha, entra do vídeo do sol, às vezes vou demorar. Quando eu sou aqui, eu também sou no serviço comendado, não sei a que hora vou sair daqui. Não quero ver meu filho cair. Kimbangi soye! Cabinda uou! Como papai estava a dizer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiram de ver mais homem que eles criaram na sua imagem e na sua semelhança. Mas para reabilitar ou recuperar esse homem, eles passaram para a nossa raça, a raça preta, que é a raça de origem. Porque nessa terra nós acreditamos muito mais na ciência. Hoje temos a certeza, é cientificamente provada, que a raça preta é a raça de origem do homem. Quero dizer, Deus é preto, é a primeira raça que foi criada. Como é a raça que estragou, que pecou, que traz toda essa maledição que caiu no mundo. A reabilitação vai começar para ela, essa raça.
é que porque a missão seja bem cumprida, nos demos uma linha de conduta. Nos deram uma linha de conduta que é baseada, em primeiro lugar, sobre amor. Amor de verdadeiro, sem hipocrisia. É baseada também sobre o respeito dos mandamentos. São todos os instrumentos que Deus meteu à nossa disposição para ter êxito no cumprimento dessa missão. Em terceiro lugar, o trabalho. Que para mim é a linha mais fácil. O que papão fumalongo, papão culunto, papão fumambanza qualificaram isso de uma lei ou de uma prova de recuperação, o trabalho. Quando se enfraquecemos no amor, no mandamento, nos deram o trabalho. Cada vez que Deus estava a mandar nos seus filhos, suas criaturas, queria verificar se eles lhe amam realmente, estava a lhe dar uma obra a fazer. Quero dizer, o trabalho que nós realizamos na nossa igreja é uma prova indiscutível que nós amamos nosso Pai. Nós amamos nosso Deus. Porque é uma prova de recuperação. Não aguentamos com o amor que nós devemos a Ti, nosso Deus, a nossos próximos. Não conseguimos, não aguentamos os Teus mandamentos. Então vou dar o trabalho, as obras. Faz isso para me ver se realmente você me ama. Porque estamos a chorar. Todas as orações que nós mandamos a nosso Deus, algumas palavras nunca faltam. Deus me perdoa de todo o pecado que eu ando a cometer perante Ti. Eu quero te servir. Kimbangi suye. Oh, quero vos ouvir. Kimbangi suye. Não é isso? Nós todos dizemos, nós queremos te servir. Não é isso? Mas os pecados estão a nos travar, não estamos a aguentar. É a nossa vontade de servir nosso Deus. Eu, pelo menos, na minha qualidade do papá, do pai, recebe todos os filhos, muitos filhos. É isso, é hino de todos os meus filhos. Papá, nós queremos vos servir mesmo. Queremos nos servir. É nossa vontade mais profunda vos servir. Mas não estamos a aguentar amor, não estamos a aguentar mandamento. Está a ver? Uma pessoa que quer servir,
mas não está a aguentar, vão lhe dar uma pequena prova. Então, está bem, olha, tenta de fazer isso para me ver se realmente quero me servir. É por isso que os papais aumentaram o trabalho, as obras. Porque uma alma que está a se alimentar bem, uma alma que está em boa saúde espiritual, produz os frutos. Os frutos que ele produz são as obras. Isso é uma oferta que nos deram, que cada um pode, mesmo aquilo que não tem dinheiro, pode se dedicar para vir levar areia, burgar o cimento, pode vir trabalhar, emprestar nas suas mãos. Está a ver? Eu considero isso uma oferta. É por isso, eu não passo um dia da minha vida sem trabalhar para meu Deus. Porque sou pecador. Porque quero a salvação. É por isso vou servir meu Deus. Meus pais, minhas mães, filho do Papa Simão Kimau de Cabinda, Papa Gomes falou bem. Eu penso que podemos considerar isso como uma bênção para nós aqui em Cabinda. Porque tomei decisão de começar para Cabinda. Nós se amamos. A característica de todos os homens do mundo se amam. E nós cuidamos muito, muito de nosso corpo. Somos todos aqui bem vestidos. Somos uniformizados, mas bem vestidos todos. Estou a ver gente aqui bem bonito com o uniforme dele, dirigindo, correqui, faqui, fliqui. Guitarrista, fiscais, escuteiro. Porque papai está a vir. Todo mundo quer ser bonito. Quando alguém se ama, se trata bem. Quando alguém ama, trata também bem a pessoa que ele ama. Não é isso? Kimbangi soye. É a pergunta que vai vir. Depende de nossos meios. Como é o slogan do Coro Central em Luanda, cada um na medida dele. Sabe, uma das razões, tem muitas razões, as outras são espiritual. Mas uma das razões que eu quero construir Cabinda, Kimbangi Soye, é a causa dessa casa. Nos construíram uma bonita residência. Essa residência é realmente bonita, que seja fora ou dentro.
Mas casa dos meus pais, é isso, é verdade. Porque nós somos atrás dele. Se ele dorme lá, nós também aproveitamos. Mas a verdadeira casa onde eles vão salvar o mundo é essa casa. Aqui. Vamos dizer aqui, nós não temos muitos meios. Eu penso que filhos do Papá Simão Quimbangos de Cabinda construíram essa casa assim no papá, porque me amam. Não é isso? Quimbangue soye. Não nos amamos? Então, é por isso que construíram essa casa. Mas me parece que nós temos muito mais medo daquilo que nós estamos a ver. Às vezes vamos ter medo das críticas. Ah, papai deve dormir. Ah, vamos ver como fizeram os outros. A casa de Deus está aqui. Com uma casa bonita assim, eu sou envergonhado cada vez que eu venho. É por isso devemos mudar totalmente a imagem dessa casa. Sou eu que decidi. Que os 30 anos de Papão Fumalongo vamos festejar em Cabinda. Não é decisão de duas pessoas. Eu faço sempre aquilo que me inspira, ou medita os meus pais. Quero dar uma boa imagem na casa do Papá Simão Quimbangos aqui em Cabinda. A casa do Papá Simão Quimbangos está aqui. Hoje, meus pais e minhas mães têm que ter essa certeza. Que a igreja quimbanguista está aqui. Às vezes somos o povo mais pouco. Às vezes não temos boas instalações. Às vezes. Mas Deus, Tata Simão Quimbangos aqui em Cabinda, mora aqui nesse quintal. É por isso temos o direito. Se é isso a imagem de nosso pai, Papá Simão Quimbangos, cada vez que estou a dormir nessa bonita casa, sou envergonhado. Sou triste. Fiz a mesma coisa no Uíge. Aonde estava a nossa sede provincial no Uíge, no Canombe Novo. Vi as condições que são lá, não gostei. Eu penso que aqui em Angola, o Uíge é a mais grande província quimbanguista que nós temos. E meus pais, para me picar mais,
mandaram a reverenda Deolinda Dorcas Teca, que é nossa secretária-geral do SICA, é membro do Conselho da República. Eu lhe convidei em 2017, lá no IGI, na dia 8 de julho, também na festa do Papão Fumalon, que fomos festejar aí. Quando chegamos lá, ela estava no hotel. Nós lhe metemos no hotel porque não tínhamos casa. Mas o dia do regresso dela, ela veio me visitar na paróquia. Quando vi a nossa sede no IGI, ela não se reservou. Me disse, Papá Paul, isso é a sede da igreja. Não tem nada a ver com Luanda. Sem reserva, ele me disse isso assim. Eu disse, minha irmã, eu concordo consigo. Eu também não estou de acordo. Não é a imagem dos meus pais. Com tudo que aquilo os papais andam a fazer para nós somos capazes de lhe construir uma casa bonita onde vão dormir. Lá, nós dormimos carnalmente, mas aqui é nossa casa, verdadeira casa está aqui. Espiritualmente é nossa casa. É verdade, construímos o Zangoio. Mas eu penso que a sede provincial é onde construíram a residência. É onde também devemos construir as infraestruturas para receber nossas visitas. Então, a decisão que eu tomei ano passado no Conselho Nacional no IGI é que a próxima etapa vai ser Cabinda. É aqui que vamos fazer nosso próximo Conselho Nacional da Igreja de toda Angola. Todas 18 províncias, ou 17 províncias que ficam, vão todos vir aqui para fazer o Conselho Nacional. E como isso, queremos festejar com um grande impacto o 30 aniversário. 30 anos daquilo que os papais nos deixaram. Papão Culuto e Papão Fumalongo. Do Papão Culuto, dia 17 de março, já festejamos em Luanda. Mas ainda não como eu queria. Por quê? Porque nós não festejamos assim só. Vamos comer, vamos beber, vamos desfilar, vamos gritar. Isso não chega. Devemos oferecer a nosso Deus um presente, justamente para responder nessa pergunta. Meus filhos, se me amam mesmo, me faz isso. E nós em Luanda fizemos. Construímos uma bonita casa que nesse momento está ainda na construção. É um grande centro quimbanguista de formação profissional, Charles Kisolokele, que nós estamos a erguer lá no bairro Boa Vista,
um terreno que o governo me ofereceu. Estamos a construir aí, mesmo na Baixa. Somos o vizinho com o Porto de Luanda. Um sítio que não sei se nós próprios podemos conseguir isso. É onde estamos a construir o Centro de Formação Charles Kisolokele, que nós pretendemos inaugurar dia 27 de abril, quero dizer, próximo mês, dia por dia, daqui uma semana, porque hoje é dia 27. Quer dizer, dia 27 de abril, que nós vamos festejar dia 17 de março, dia do Papá Nkuluntu, o dia da mãe dele. Que nós vamos entregar essa casa a ele. Esse é o dia que queremos se manifestar realmente. Kimbangi Suyi! É daqui um mês, esse é o dia. Quero ver uma boa pequena delegação de Cabinda a subir em Luanda para que junto nós festejamos esse dia. O dia que vamos ir recortar a fita para entregar essa casa a nosso Deus. É um grande centro. Como sabem, foi visitar a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, era uma visita mesmo rica de lições. Eu falei de nossos projetos sociais com ele, discutimos muito. Me deram 15 minutos, nós todos, esse dia nos deram 15 minutos. Mas eu fiquei lá 30 minutos, porque ele se interessou muito naquilo que estávamos conversando, sobretudo nos nossos projetos. Ele prometeu que se nós acabamos mesmo na data que nós dizemos, que ele ficou admirado que nós acabamos essa casa em 2 meses. Ele disse, é possível. Se você ir aqui, eu próprio vou vir inaugurar, vou vir cortar a fita. Não estou a ver vossas palmas, meus filhos. Oh! Kimbangi Suyi! Tipo, o papá está a falar nas madeiras, não são meus filhos. Kimbangi Suyi! Cabinda Uou! Isso é oferta que vamos fazer a nosso Deus. A nossos Deus são 3. Mas nós consideramos que são só uma pessoa. Não é isso? É isso também que os inimigos do Papá Simão Kimbangu não estão a conseguir a fazer. É uma grande prova. Entramos numa grande prova. Gostei muito da pregação de Papa Rafael. Gostei muito. Então, o mesmo 30 anos agora do Papa Mfumalongo, é isso que eu escolhi o Cabinda. Que isso se passa aqui. Porque para me aproveitar, meter um bocado de ordem, embelecer esse sítio bonito. É bonito esse sítio, gosto muito. Mas ainda a imagem do Papá Simão Kimbangu não está imprimida. É por isso eu disse, dia 8 de julho, esse lugar deve ser totalmente mudado.
Isso é a minha decisão. Kimbangiso ye. Cabinda wo. É a razão de vinda do papá. Então, eu já anunciei isso ano passado no Conselho Nacional. Papá Lopes, mamãe Isabel e toda a comitiva, mamãe Jovita estava lá também no WIG, voltaram, anunciaram-se certamente. Começaram também a trabalhar, eu vi o trabalho que estão a fazer, mas eu disse, cuidado. Antes que ele faça na maneira dele, porque mamãe Isabel falou bem, Cabinda oye. Quem é o primeiro arquiteto aqui? Muito obrigado. Então, antes que ele avance muito, é que eu vou ir lá para partir tudo. É melhor que eu adianta já, para ir ver aquilo que já fizeram, é para mostrar aquilo que é a imagem. Porque meu vantagem, eu ando a ver antes. Eu já vi. É por isso, papá, venho para mostrar, olha, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Cabinda deve brilhar, porque esse é o dia 8. Esse é o dia 8 de julho. Eu penso que vou vos levar aqui muito problema, porque eu penso que não vou ser sozinho. É possível que meus irmãos também venham aqui. Tá, né? Vamos ver aquilo que vamos fazer, mas eu penso que mesmo vocês que estão me ouvir aqui, não estão a ver realmente a dimensão daquilo que papá está a ver. Vão ser surpreendidos. Não só que toda a igreja da Angola vai vir aqui, muita gente que vão sair também do Congo Brazzaville vão vir, de Kinshasa. Algumas pessoas, é no julho, é fim do ano. É possível que nós recebemos também as delegações que vão vir da Europa, tudo isso. Kimbangiso ye. É por isso, eu venho aqui para vos dar só uma pergunta. Só uma. Porque esse trabalho vai precisar muito sacrifício. Muitos. Que na medida do Cabinda não vão aguentar. Vai precisar muito sacrifício mesmo. Em primeiro lugar, o plano espiritual. Oficialmente aqui, na minha boca, todos estão a ouvir. Os responsáveis provinciais que são aqui, todo o comitê provincial da igreja, quer dizer, os responsáveis do grupo Core Movimento também estão a me ouvir. A partir de hoje, dia 27 de março, vamos entrar no programa das orações até julho. Estão a ouvir ou não? Isso escreve. Não é Papá Lopes, não é Mamãe Isabel, não é o comitê provincial, é o Papá. Quem não respeita esse programa, não respeita. Então nós também não lhe conhecemos, essa pessoa.
deve ser bem respeitado, porque aquilo que vai acontecer aqui em julho, sem uma boa preparação espiritual, não vamos aguentar. É por isso peço, a partir de hoje, tem que programar os coro, grupo em movimento, meter todo mundo nas orações. Isso é a primeira condição. É a fundação mesmo, onde vamos construir nossa esperança, naquilo que vai acontecer aqui em julho. Isso é o primeiro sacrifício. Muita gente fala dos sacrifícios, mas não entende realmente o que quero dizer um sacrifício. Um sacrifício é se privar das coisas que nós amamos. Ponto final. Kimbangi soye. Quero atingir um objetivo, vou me privar das coisas que nós não amamos, ou que nós amamos, perdão. Muita gente não entende. Vou rezar, vou no retiro espiritual, vou fazer 13 dias sem comer, sem beber. Mas e por quê? O mundo está a se destruir porque gostamos de comer e beber. Se você verifica por que os homens estão a se matar, é unicamente para comer e beber. É por isso, meus pais, minhas mães, quando nós vamos no retiro, decidimos nós próprios que vamos se privar das coisas que nós amamos para atingir o objetivo, para que eu seja ouvido, que meus choros, minhas lamentações, meus gritos sejam ouvidos. Para meu Deus, vou me privar pessoalmente das coisas que eu amo. É por isso a gente se priva de comer, se priva de beber. Mas tem muitas coisas também que nós amamos do mundo. Todos nossos pecados de dia e noite, que não é necessário que o papel numera, porque queremos atingir esse objetivo. Todos que amam o Papa Simão Kimbau se priva de tudo que é mal, para que Cabinda atinja esse objetivo. É muito necessário, é muito importante, é indispensável para a nossa igreja aqui na província de Cabinda. É um sacrifício que eu peço a todos, a nível dos responsáveis, provincial, todos, até no último filho do Papa Simão Kimbau, que é um crente que acabou de ser batizado. Isso é a primeira coisa, é o primeiro sacrifício. É um sacrifício também capital, porque é isso que vai fazer que Deus se aproxima de nós, nos abre todas as portas. E vou incumbir essa responsabilidade. Não vão deixar isso só nos bambuta, que são responsáveis a nível provincial, mas a todos os níveis. Sobretudo os responsáveis dos grupos Core Movimento. São vocês que são mais perigosos. São vocês também que são mais em perigo. Porque vocês que são em contato direto com os filhos do Papa Simão Kimbau. Vou vos pedir de mostrar exemplo. Quer dizer, se tem um beco do vosso grupo, do vosso coro, você deve ser o primeiro a participar nisso. Seus actos vão ser uma comunicação para os membros que você está a dirigir. É muito importante.
essa responsabilidade está mesmo incumbido muito mais nos responsáveis dos grupos coro em movimento. Se nós falhamos, quero dizer, vocês não fizeram bem o vosso trabalho. Enquadra bem os filhos do Papá Simão Quimbao, lhe mostra bom caminho. Vamos deixar todos que é negativo no lado, queremos atingir esse objetivo. Em Luanda, eu vou organizar também as mesmas orações. Tenho muitos grupos lá que rezam, vão vos assistir. Vou mandar aqui o grupo para vir organizar um pequeno retiro espiritual. Aqui no Sende temos muitas possibilidades. Vou procurar um período da férias dos alunos para organizar esse retiro. Papá Gomes mete isso já no programa. Vou mandar para organizar um retiro. Devemos ser limpos os filhos de Cabinda que vão receber aqui esse evento. Vamos organizar um retiro espiritual para vos preparar espiritualmente nesse evento. Em segundo lugar, meios financeiros. Quem é verdadeiro filho do Papá Simão Quimbao não se preocupa. Porque ele sabe que não depende dele. A minha mensagem domingo na igreja, no Golfo, eu disse uma coisa. A minha mais grande força, ninguém vai me aguentar. Ninguém. Meu segredo é único. Tenho uma confiança cega e total nos meus pais. É isso. Não me preocupa de nada. Não tenho medo de ninguém e de nada. Quando tenho a razão, eu sei que vou vencer. Então, não quero que alguém comece a falar de dinheiro. Nós não temos nada. Até não gosta disso. Quem vive comigo em Luanda sabe. Eu não gosto de alguém que vai dizer Bilumbia betke na mbongo ve. Mikolo toza na mbongo te. Toza. Esses dias não temos o dinheiro. Ninguém fala de nós, fala de si. Estamos a ouvir, hein? Não tem que fechar caminho nos filhos do Papá Simão Quimbao que queiram trabalhar. Quando o Papá Simão Quimbao nos pede uma coisa, ele não vai nos deixar mãos abanadas assim. Ele vai dar. É só nós abrimos o nosso coração naquilo que nós vamos fazer. Ele vai dar dinheiro. Isso é o significado da minha presença aqui. Para abrir todas essas portas para que você consiga para construir. Porque somos nós. É um hino antigo que nossos pais estavam a cantar, nossos avós. Kimbangi Suye. Era um slogan. Mas quem tem muita significação hoje, eu entendo. Nanu tunga dio. Nanu tunga dio. Eu penso que a tradição desse slogan, que é um slogan, mas quem vai construir essa igreja? Quem estamos a esperar que vai vir construir essa igreja? Mas somos nós. É a nós que Deus dê poder e dê meios para construir essa igreja. Não vamos esperar mais nada em ninguém. Somos nós. Porque sabemos que o lucro
o benefício que nós estamos a esperar no nosso sofrimento está à frente. É isso o significado desse slogan. Nanu tunga dio. Está a ver? Quero dizer, cuidado. Não tem que esperar em ninguém. Essa gente que nunca tem dinheiro. Ele come todos os dias, barriga encher, tá bem? Mas sempre, quando precisa, não tem nada. É problema dele. Eu sei que aqui tem dinheiro, eu sei. Kimbangi soye. Cabinda não tem dinheiro? Cabinda não tem dinheiro? Cabinda, uou! Se alguém pensa que Cabinda não tem dinheiro, então essa pessoa... Nós construímos golfe. Sempre nós fizemos essas coisas nos aniversários dos nossos pais, num evento, para sempre acumular os benefícios, os ganhos, as bênçãos. Era no centenário do Papão Fumalongo. Nos abriram o caminho, construímos. Golfe está lá. Muita gente me aconselharam, papai, é período de crise, não sei se vamos conseguir. É período de crise. Golfe está lá. Crise na Maie. Está vendo? Será que a crise é mais forte que Deus? Então, cuidado. Nossas palavras são também isso que anda nos amarrar. Nossas palavras também amarram os outros. Nós somos os filhos de Deus. Nosso dever, nosso trabalho é libertar. Libertar, sobretudo espiritualmente. Kimbangi soye! Não devemos ter atitude negativa. Sempre a positivar. Sempre positivo, positivo, positivo. É assim que nós vamos vencer o diabo, Satanás. Porque tudo é a Deus. Tudo pertence a Deus. Mesmo meu fato aqui pertence a Deus. Todo o dinheiro que está no meu bolso pertence a Deus. Eu próprio pertenço a Deus. Não é isso? Vou refletir por quê então. Está a ver? Porque se enganamos nós próprios pensando que nós somos mais inteligentes que Deus. Você próprio pertence a Deus e vai ser mais inteligente. Olha, para mostrar que não há uma medida possível de comparação, olha, esse kama ele nanga Yesu que eu e bandi. Está a ver? Reflete sobre isso. Aonde para a minha inteligência, a tua comícia. Como eu vou me comparar com uma pessoa? Porque eu lhe pertence. Não vamos refletir, na cabinda. Vamos dizer, tocococa. Batuna na lingala, batuna na francês, na português, em inglês. É a mesma coisa. Tocococa, vê tocococa te. Vamos aguentar ou não? Vamos conseguir ou não? Vamos conseguir! Cabinda, uou! É isso que papá vem a vos dizer. Felicitação pelo trabalho que já fizeram. Vi isso na vossa medida. Mas a velocidade vai dobrar. Vai dobrar a velocidade. Porque agora é o comandante mesmo que vai pegar os comandos. Acabou. É o gosto mesmo a velocidade. Cabinda, uou! Outro dia vi nas imagens
do membro do governo que foi rezar no nossos irmãos do 3, eu vi as imagens que me deram a segurança lá no Luanda, em Luanda, mas vi que o Focola é o mesmo que eu construí em 97. Essa Focola eu fiz isso em 45 dias, acabou. Fizemos isso junto, 45 dias. Tá vendo? Eu gosto da velocidade. Vou fazer 2 ou 3 dias ou 4, não sei aqui, mas vamos começar já amanhã. Porque eu estou aqui. Kimbangi Suye! Já começaram, mas agora vamos começar mesmo. Eu pedi no meu copilote aquece motor do avião. Ali, mecânico, olha aí. Ah, papá, já arrancamos o avião. O motor já está a aquecer. Então agora o piloto vem, vamos arrancar. Papá pode arrancar? Papá pode arrancar? Papará! Papará! Vão aguentar, hein? Mesmo no momento o avião vai... Vão aguentar, hein? Não vão ter medo, hein? Então, papá vai arrancar a partir de hoje. Vamos arrancar já hoje. Porque hoje vamos procurar meios para começar trabalho. Amanhã já, para mim, não sei. Porque não podemos continuar a rezar aqui. Não sei se lá embaixo vão preparar o... Você sabe como vão fazer aqui na minha ausência. Mas eu vou tirar toda essa chapa, vou partir tudo. Levo meu arquiteto, está aqui, vamos fazer já um plano amanhã já, para dar a posição definitiva desse lugar, onde vamos rezar nós todos. Cabinda, uou! Papará! Papará! Telama nikuzukange nkundi mvoluze ukwizovanza mfundo soye na kunto. É agora, nikuzuka. Preguiçoso na mai, preguiçosa na maio. Preguiçoso na maio. Todos telama nikuzuka. Nosso se levantar também. Vamos mexer nosso corpo para que esse dia seja um dia memorável, um dia da festa, um dia das bênçãos, um dia da alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.